esse entendimento. A igreja, ela glorifica somente o nome do Senhor e de mais ninguém. Para isso a igreja foi levantada. Então, como estávamos falando, o tema da nossa mensagem é Feliz Dia do Pai, do nosso Pai Celestial. E o nosso texto áureo está no Evangelho de João, capítulo 12. João, capítulo 12, uma dúzia, versículos do 24 até o 28. Feliz Dia do Pai, o tema da mensagem. O texto áureo é João, capítulo 12, versículos do 24 até o 28. Enquanto os irmãos abrem suas Bíblias, eu aproveito a oportunidade para primeiramente agradecer a nossa audiência pelo Facebook e lembrar que depois esse vídeo, essa mensagem estará sendo colocada no YouTube. E de antemão, para aqueles que nos acessarem, eu quero desde já agradecer a sua audiência, pedir a você gentilmente que possa dar o seu like, compartilhar esse vídeo, clicar no sininho das notificações e se inscrever no nosso canal. O nome do nosso canal é A Igreja Sem Paredes, com S. Eu sou o pastor Louri Tchaikovsky. Amém, queridos? Muito obrigado pela sua audiência, em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 12, versículos do 24 até o 28. Podemos começar então a nossa leitura? Sim. Diz assim a palavra do Senhor. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Até aqui. Amém. Queridos, inicialmente olhando especificamente para esse texto, Jesus ele faz menção do grão de trigo. O grão de trigo, ao ser semeado, se ele cair na terra, se ele não morrer, ele vai ficar só. Mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. Observe que Jesus diz muito fruto. Jesus não diz que ele vai dar algum fruto. Não, muito fruto. Então é necessário que o grão de trigo ele morra. Porque no versículo seguinte Jesus está dizendo: quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. O que isso quer dizer em termos práticos? As pessoas que são demasiadamente apegadas aos bens materiais, às coisas materiais, então o que acontece com essas pessoas? Elas na verdade estão perdendo a vida delas. Mas aqueles que perdem a sua vida, se deixam morrer, entregam a sua vida a Jesus Cristo, esses sim estão guardando as suas vidas para a vida eterna. Muito bem.
Feliz Dia do Pai é o tema da nossa mensagem. E nós nos referimos exatamente ao nosso Pai Celestial, ao Pai do seu Filho, inicialmente unigênito, Jesus Cristo, mas que depois Jesus se tornou primogênito entre muitos irmãos. Por quê? Porque nós, Igreja do Senhor, nós fomos adotados. Então Jesus era o Filho único, unigênito inicialmente. Depois, ele se tornou primogênito, que é o primeiro filho, o filho mais velho, o filho varão mais velho. Dentre quem? Dentre muitos irmãos, que somos eu e você, que já entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Para falar do nosso Pai Celestial, primeiramente, é importante nós entendermos o ministério de Pai aqui na terra, nessa terra. Ah, mas quem disse que Pai é um ministério? E eu retruco e digo, e quem disse que não é? É claro que assim como tem o ministério de pastor, existe o ministério de mãe, existe o ministério de pai. E nós precisamos entender isso, irmãos, porque até por alguns traços culturais se costuma valorizar demasiadamente. Vejam só, não estou dizendo que não deva valorizar, eu estou dizendo se costuma valorizar demasiadamente o ministério das mães, em detrimento dos ministérios ou do ministério dos pais. Ou seja, a mãe é mais importante do que o pai. E muitos dizem, mãe é mãe. E pai, o que é? É um nada? Curiosamente, Deus, lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, quando Deus chama Abraão, o grande patriarca do povo judeu, do povo de Deus, que inicialmente o povo judeu era o único povo de Deus aqui nessa terra. Depois nós, Igreja do Senhor, como gentios, também fomos alcançados. Mas Deus, ele fala a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E família é constituída de dois homens, biblicamente, me refiro biblicamente, não. De duas mulheres, não. De um homem que tem o ministério de pai e de uma mulher que tem o ministério de mãe. Glória a Deus. Um pai e uma mãe. Eles dois, sim, vão formar uma família, na qual virão os filhos. E há uma série de deveres para os pais. Uma série. E eu vou resumir tudo numa coisa só. A manutenção do lar e a criação dos filhos. Porque isso é um dever dos dois. A criação dos filhos é um dever dos dois. Cumpre ressaltar, sim, que a mãe, ela tem uma especialidade no seu ministério, que é o quê? O dom de ser mãe, o dom de gerar. Isso é maravilhoso. Isso Deus não concedeu a nós homens, e sim às mulheres. Mas sobre o ministério do pai, ou dos pais em geral, o que acontece? A Bíblia diz, em Efésios, no capítulo 5, que o marido, ele é o cabeça da mulher. E que a mulher, ela deve se sujeitar ao seu marido, como a igreja está sujeita a Cristo. E quando Deus ele fala isso, parte-se do pressuposto em que o marido, por sua vez,
ele está dedicando o seu amor plenamente à sua esposa. E Paulo escreve, nesse capítulo 5 de Efésios, quem ama a sua mulher, ama a seu próprio corpo. Então, ou seja, o marido ele deve cuidar da sua esposa como ele cuida do corpo. E aí vem a questão da educação dos filhos. É muito importante que um lar ele tenha o pai. Para quê? Para que as filhas mulheres vejam no pai, numa visão de futuro, a pessoa a qual elas terão que amar. E vão se casar um dia, se Deus assim permitir. Então, a figura paterna, ela é muito importante para isso. Para que a menina, a adolescente, ela possa observar no seu pai. Puxa, quando eu estiver na idade de casar, eu vou querer um homem para mim, no perfil do meu pai. Da mesma maneira, os filhos homens. Os filhos homens, eles vão olhar para a sua mãe e vão identificar na mãe a futura noiva, futura esposa. Por quê? Pela sua educação, que eles recebem da sua mãe, pela conduta da sua mãe como uma mulher virtuosa. Aqueles meninos, puxa, quando eu crescer, tiver o meu emprego, tiver na idade de casar, eu vou querer uma mulher que seja semelhante à minha mãe. Então, aí está um lar estabilizado, um lar onde a criação dos filhos, ela tem um ambiente propício. Não vou entrar aqui no mérito, irmãos, já até abordamos isso em outras mensagens, a questão de desajustes, de discussões entre casais e tudo mais. Eu me refiro especificamente ao ministério tanto da mãe quanto do pai. E nessa noite, especificamente, ao ministério do pai. Criar filhos é fácil? Não é fácil. Há muita gente que diz criar filho dá um trabalho terrível. E uma série de coisas que vão sendo faladas, essas coisas, por pessoas que na realidade elas não se preparam para o casamento. Se preparar para o casamento, irmão, antes de tudo, não é só fazer um cursinho de noivos, mas antes de tudo é você ter vida com Deus. O que vem acontecendo na nossa sociedade nos últimos tempos? E quando eu falo últimos tempos, irmãos, eu me refiro às últimas décadas. Nós estamos agora na terceira década do século 21, porque nós estamos em 2023, então de 2021 até 2030 é a terceira década. Mas eu não me refiro somente a décadas, eu me refiro aos últimos séculos. O que vem acontecendo com o nosso mundo? O que vem acontecendo com a nossa sociedade? Eu lembro, por exemplo, na década de 60, se falava muito em sociedade alternativa. Se falava muito em colocar uma calça jeans e ser rebelde, por exemplo. Havia até uma música um jingle de uma calça jeans que dizia que liberdade era pôr uma calça velha, azul e desbotada. Por quê? Porque o jeans, ele veio quebrar padrões da vestimenta daquela época. As pessoas se vestiam de maneira mais social.
Então, era comum, um dia de domingo, nas praças, os homens, mesmo solteiros, eles estarem ali passeando nas praças, de terno, gravata. As mulheres também, bem vestidas, com seus vestidos, suas saias. E dos anos 50, 60, isso deu uma acelerada. E começou-se a quebrar com mais ênfase a estrutura da família. Mas não foi somente nessas décadas, 50, 60, isso já veio nos anos 40, nos anos 30, já veio até mesmo no século anterior, que seria o século XIX. Quando eu falo de anos 30, 40, eu estou me referindo ao século XX. Então, o que veio acontecendo, irmãos, com relação ao ministério dos pais? E eu me refiro ao ministério dos pais aqui nessa terra. Então, durante séculos, o ministério do pai, ele vem sendo desprezado na sociedade. Desde poemas difamatórios, como, talvez aqui muitos já tenham ouvido esse poema: eu sou pequenininho, do tamanho de um botão, carrego papai no bolso e mamãe no coração. O bolso furou, papai caiu no chão, mamãe é mais bonita, ficou no coração. Assim, num primeiro momento é até engraçado, mas olha só a desconsideração com a figura paterna. E aí a gente pergunta, primeiro, por que papai vai no bolso e não no coração juntamente com a mamãe? Será que no coração daquela criança, e não foi uma criança que fez esse poema, foi um adulto, será que no coração daquela pessoa não há lugar para o seu pai? Além disso, em novelas e filmes, criou-se o estereótipo de que todo pai que se interessa em dar uma boa educação aos seus filhos, ele é estereotipado de forma pejorativa. Como assim? É feita uma imagem terrivelmente negativa desse pai. Ah, trata-se de um pai rígido, é um pai rigoroso, ele é impiedoso, esse pai, ele é desumano, ele é cruel, é um neurótico. O resultado disso é a produção em larga escala. Prestem atenção no que eu estou dizendo, tá? Estou me referindo à sociedade hoje, fruto desse entendimento falido, fracassado. Então, hoje se produz na sociedade em larga escala, ou seja, em grande quantidade, muitos delinquentes, muitos irresponsáveis, inúteis, incapazes por opção. O direito brasileiro, ele fala que uma pessoa ela pode ser incapaz por uma doença grave, por um problema mental, e essa pessoa se torna incapaz. Só que a geração, e eu não me refiro especificamente a essa geração de agora, já de algumas décadas para trás, trata-se de uma geração de pessoas que se tornaram incapazes por opção dela. Elas não querem produzir nada, elas não querem fazer nada. Por quê? Porque aqui ou ali eles encontram um trouxa que banca. É isso mesmo. É um trouxa que banca. Você vai pegar um homem de 22, 28 anos, 30 anos, 50 anos, em alguns casos, e está ali a mãe, está ali a avó, está ali o pai, o avô, o tio, sustentando. Irmãos, essas pessoas não trabalham porque não querem trabalhar.
Quando o pai e a mãe falavam, meu filho, minha filha, estuda, vai para a escola, aí aquele adolescente, aquele jovem fingia que ia para a escola, aí levava na mochila, em vez de levar o material, levava outra roupa. E aí saía com os amigos. Amigos? Será que dá para chamar de amigo? Para fumar maconha, para beber e outras coisas mais, para ir para prostíbulo. Entendam, irmãos, que eu não sou contra a caridade de forma alguma, senão eu nem seria pastor. Acontece que nós temos que abrir os nossos olhos, porque esse número aumenta cada vez mais. O que era em proporção pequena, agora se tornou, era uma proporção aritmética, hoje é uma proporção geométrica, e está aumentando, está multiplicando. Então, e essas pessoas que são sustentadas por pessoas da família que às vezes até de boa fé, de bom coração, querem ajudar, mas essas pessoas, por serem delinquentes, uma boa parte delas, elas acabam se voltando contra a própria sociedade permissiva que as gerou. Estão entendendo? É um ciclo vicioso. Você vai produzindo delinquentes, um atrás do outro. Às vezes, questão de superproteção dos pais, ou diversos motivos. A questão é que essas crianças, adolescentes, jovens, não estão sendo ensinados a irem à lutarem, a buscarem seus objetivos, a terem garra. Não, são extremamente acomodados. E como se diz, eles querem que o mundo termine em barranco, para eles morrerem encostados. Só pode. Então isso tudo, irmãos, trata-se de um caldo de cultura da própria contracultura. O que é um caldo de cultura? Isso é feito em laboratório. Você tem ali aqueles líquidos para gerar uma determinada espécie de bactérias, enfim, de fungos, de micro-organismos em geral. É o que está acontecendo. É um caldo de cultura que está gerando a própria contracultura. Outro aspecto, é um aspecto até bem bizarro, tá? Que vem ocorrendo ao longo dessas décadas, desses séculos, por questões das mais diversas, questões filosóficas, até mesmo religiosas, né? O mundo conta com inúmeras religiões, mas é a franca oposição do mundo a Cristo, à Bíblia e ao cristianismo em geral. O mundo se opõe a Cristo, à Bíblia, às Sagradas Escrituras e ao mundo e ao cristianismo, digo, em geral. Isso está crescendo cada vez mais. Aí muitos falam em novas ideias, novos valores. Novos valores, não me vem com essa não. A sociedade brasileira, por exemplo, é uma sociedade cristã. Os princípios e valores da nossa sociedade estão na Bíblia Sagrada, sim, por opção do povo brasileiro. Então não venha você querer trocar, querer mudar, com discursinho, com narrativazinha, de novas ideias, novos valores. Ouro é sempre ouro, sempre valeu e sempre vai valer. Então não venha pegar latão e dizer que vale a mesma coisa que o ouro, porque não vale. Assim também são os princípios e valores da moral cristã. Com isso, a nossa sociedade
ela se torna fraca. E uma sociedade fraca é fácil de ser manipulada. Manipulada por quem? Por políticos. É o que mais acontece. A cada 2 anos, a cada eleição, é sempre aquele discursinho fajuto, né? E a sociedade está sendo jogada de um lado para outro. Por quê? Porque ela está se enfraquecendo, irmão. E não só isso. Porque, assim como ela é manipulada politicamente, qualquer meio de comunicação social, seja televisão, seja rádio, imprensa em geral, internet, leva as pessoas para onde querem. E não é só jovens, não é só crianças, adultos, pessoas experientes, vividas, mas estão se deixando levar. Para alguns, o discurso não tem jeito. Mas eu digo para você, tem jeito sim. Tem jeito sim. E como se não bastasse, queridos, em meio a essa questão anticristã, essa questão de se difamar o valor de um pai de família, o hedonismo. O que é o hedonismo? É a busca pelo prazer. Abre a internet, ganhe dinheiro fácil, ganhe dinheiro sem trabalhar, ganhe dinheiro sem sair de casa. Daqui a pouco vai chegar um louco aí e vai dizer, ganhe dinheiro morto, mesmo sem vida, ganhe dinheiro. Só falta. Então esse hedonismo, ele vai fazendo com que os corações, a busca pelo prazer, os corações eles vão ficando altivos, soberbos, arrogantes, cheios de si. E aí vem uma das tristes consequências desse cenário todo. Esse caldo de contracultura, vamos chamar assim, está invadindo a igreja evangélica no Brasil. A igreja permissiva, a igreja lacaia do pecado, a igreja que não educa os seus filhos. Não, isso é responsabilidade do pastor. Pastor não educa filho de ninguém. Você educa teu filho na tua casa. Nós aqui somos responsáveis, sim, pela educação cristã do povo de Deus, do rebanho do Senhor. Mas a educação do pai e da mãe é em casa. A educação cristã começa em casa. A educação cristã da criança não começa na escola bíblica dominical. E quem educa, educa pelo exemplo. Então, se você é pai, é mãe, seja um bom cristão em casa com seu filho. E ele vai ter em quem se espelhar. Então, para nós pais, nós temos que aprender com alguém. E com quem que nós vamos aprender a sermos pais? Nos nossos lares, na nossa casa, com o nosso Pai Celestial. O nosso Pai Celestial, o nosso Deus, Ele é especialista em ser humano. Por que Ele é especialista? Primeiro, Ele é criador. Quantos fios tem na sua cabeça? Quanto a gente se preocupa com isso, né? E eu vou mais fundo. Quantas células tem no teu corpo? Deus sabe. No corpo de João tem X células. No corpo de Maria tem tantas células. Deus sabe tudo no detalhe, irmão. Deus é psicólogo. Deus é terapeuta. Só que a terapia de Deus não embroma, não enrola. Deus cura. Por quê? Porque Deus não deixa você ficar totalmente débil das suas faculdades mentais para depois, não.
É contínuo, é processo contínuo. Você entregou a sua vida a Cristo Jesus. O Espírito Santo, ele já começa a te regenerar, ele já começa a agir na tua vida, ele já começa a te santificar. Então temos que aprender com Deus. E como é que a gente aprende com o Pai Celestial? Primeira coisa, foi lido no texto áureo: morrer como grão de trigo. E morrer para quê? Para quem? Morrer para o teu egoísmo, para a tua vaidade, morrer para o teu eu. Cristo em vós, esperança da glória, diz a Bíblia. Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E Paulo continua em Gálatas 2:20 dizendo: e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, Jesus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha que fé sólida. Você poderia dizer isso nessa noite? Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É por isso que Jesus fala do grão de trigo, que ele precisa morrer. Enquanto nós, amados, não morrermos para o nosso ego, Jesus não vai viver em nós. Eu dizia aqui, pouco antes de começarmos essa mensagem, né? Cristo, ele não aceita a glória de homens. Então, aqui falando sobre o Dia dos Pais, eu poderia pegar um benfeitor da humanidade, um homem, e fazer citações da vida de fulano, de Beltrano, e exaltar a pessoa de não sei quem. Só que aqui é a igreja de Jesus Cristo, é a igreja do Senhor, e há somente um nome que pode ser glorificado e exaltado, que é o nome de Jesus. Então, queridos, para nós aprendermos a sermos bons pais com o nosso Deus, com o nosso Pai Celestial, primeiro, você tem que morrer. Morrer para o seu eu, para o seu ego. E nessa morte, você tem que olhar para dentro de si e reconhecer o seu pecado. Queridos, prestem atenção nisso aqui. O pecado, ele fede ao nariz de Deus. Deus não tolera pecado. Deus não tolera pecado. Eu não vou fazer aquela bobeira de pregador de auditório, de chacrinha. Diga para você, não, isso é uma besteira. Mas diga para você mesmo: Deus não tolera pecado. Tá? Por quê? Porque Deus, o nosso Pai Celestial, ele deu o seu único Filho, Jesus, para ser oferecido em sacrifício na cruz do Calvário. Era necessário que o sangue de Jesus fosse derramado. Para quê? Para nos lavar, para nos limpar de todo o pecado. É triste, irmãos. A gente encontra alguns irmãos aí pela cidade e até em outros estados, outros lugares. Eu estou meio desviado e não sei o quê. É muito triste isso. A pessoa trocar Jesus, o convívio com a igreja, com os irmãos, pelos prazeres do mundo. Olha o hedonismo agindo na igreja. É triste isso. Que fé é essa? A gente tem tanta palavra, né? Com tanta gente. Tem gente que bate no peito e diz: não, porque eu sou homem e não sei o que, a minha honra, e isso e aquilo outro e tal e coisa. A minha honra é lavada com sangue. Se for o caso, eu pego a minha peixeira e enfio no bucho.
Pois é. A tua honra é lavada com sangue. E a honra do Filho de Deus também. Só que o sangue, não é o sangue da tua peixeira que você machão o furubucho dos outros, não. É o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. É essa honra que nós temos que buscar para nós. Então, amados, morrer como grão de trigo. Segundo ponto, olhar para Cristo e seguir a Cristo. Curiosamente, no Evangelho de João, lá no capítulo 14, versículos 8 e 9, Jesus, ele trava uma conversa com Filipe. E Filipe diz assim para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Filipe vai dizer o quê? E Jesus, melhor, vai dizer o quê para Filipe? Filipe, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Por que isso, irmãos? Porque também no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, Jesus diz: eu e o Pai somos um. Queridos, isso é tremendo. Tem uns bocóis aí no meio evangélico que dizem: o encontro é tremendo, faz uns encontros doidos. Encontro nada, quem é tremendo é Jesus. É o Rei da Glória, Ele sim é tremendo. Então, nós precisamos olhar para Cristo. Jesus, autor e consumador da nossa fé. Enquanto nós não tivermos isso conosco, de olhar para Jesus, de seguir Jesus, nós jamais sequer nos aproximaremos de Deus. Por quê? Porque o Pai Celestial, Ele se revelou aos homens por intermédio de quem? Do seu Filho, Jesus Cristo. Jesus, o Deus Emanuel, Deus conosco. Terceira coisa importante, irmãos: amar nossos filhos de maneira incondicional e sofrer pelos nossos filhos. Você que é pai, você está realmente disposto a amar o seu filho incondicionalmente? Não coloque condições. Só vou te amar se você largar isso, largar aquilo outro. Aí dá uma lista de coisas para aquela menina ou para aquele rapaz fazer. Deus te deu lista de coisas quando Ele revelou seu Filho Jesus Cristo a você? Não. Olha o que Deus fala na sua palavra em João 3,16, que já foi lido aqui pelo nosso amado presbítero. Só que agora nós vamos ler até o versículo 21. João 3,16 até o 21. Evangelho de João. Começa dizendo assim, essa parte a maioria dos irmãos já conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A manifestação do amor de Deus em dar o seu próprio Filho. Continua no 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha a manifestação do amor de Deus Pai, por mim e por você. Deus não está condenando a gente antes, não. Ele está dando escape. Ele está dando aqui o caminho, que é Jesus. 18 agora, versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É o próprio Jesus que está falando isso aqui, tá, gente?
Nós temos que crer no nome de Jesus. E crer não é acreditarzinho, igual na rifa, no bingo, não. Crer significa entrega, doação. Significa você morrer para você e passar a viver exclusivamente para Jesus. Mesmo que você trabalhe, mesmo que você esteja na faculdade, não tem problema nenhum. Ninguém busca aqui fanático. A nossa fé, a fé cristã verdadeira, genuína, ela é racional a nível de mente humana e é sobrenatural, porque é o Espírito Santo quem nos ensina todas as coisas. Versículo 19: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Isso acontece muito, tá? O ser humano, pecador, ele não quer denunciar a sua posição. É igual lá na guerra da Ucrânia, né? Um inimigo não quer se denunciar para o outro, mas quando o ser humano ele vem para a luz de Cristo Jesus, as suas obras que são más, por quê? Porque são norteadas pelo pecado, irmão. E o que é pecado? É desobediência à Bíblia Sagrada. Versículo 20: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, que é Jesus Cristo, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Tá? Isso é importante. Outro ponto importante para nós aprendermos: o nosso ministério de pai com o nosso Pai Celestial. A educação dos filhos vem sempre pelo exemplo. Não adianta botar seu filho em escola cara, não adianta botar no melhor curso de inglês, não adianta mandar para a Europa, para os Estados Unidos, botar para passear na Disney, comprar computador de última geração. Não adianta. Você vai educar o seu filho como? Da maneira como você é. Você vai ser o espelho do seu filho. No exército se diz que a tropa é o espelho do chefe. O chefe tem que ser o espelho da tropa. A tropa se baseia no seu chefe, no seu líder. E você que é pai, que é homem, no seu lar, você é o líder do seu lar. E aí, nós estamos aqui em João 3, a gente vai para João 5, lá no versículo 39, e diz assim a palavra do Senhor: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quem está falando isso, irmãos? Jesus. Então, a Bíblia, ela testifica de Jesus. Ela é a prova que Jesus é Deus, que Jesus existe. Jesus não é espíritozinho evoluído, não. Jesus não é bonequinho de botar na parede, não. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Rei da Glória. Jesus, depois que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, aparece aos discípulos e diz aos discípulos: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. O nosso Jesus, o Rei da Glória, Ele é o Todo-Poderoso. E para concluir, irmãos, no Salmo 127, o salmista, ele fala sobre os filhos, sabe? Tem gente que chama seu filho de demônio, de diabinho, de um monte de coisa, amaldiçoa o seu próprio filho ou filha. Mas olha o que Deus fala para nós sobre os nossos filhos, os meus filhos e os teus filhos. Salmo 127, versículos 3, 4 e 5. 3 diz: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Sabe o que é galardão? É prêmio. Ah, mas eu vou me dedicar aos filhos, depois, dia das mães, dia dos pais, eles não vêm aqui em casa. Não vem. Não vem.
Quando Deus te salva pelo sangue derramado por Jesus, Deus exige coisa de você? Não. Deus quer que você o ame, que você o sirva, que você o siga. Agora isso é contigo. Ah, não quero. Aquele pastor é muito chato. Olha só a mensagem. Ah, já passou mais de 10 minutos. Não gosto de mensagem grande. Por isso que você é um débil mental na fé. Me desculpa, mas é a realidade sua, da sua vida espiritual. A sua mitidez, a sua arrogância leva você à ruína cada vez mais. Então os filhos são herança do Senhor. Versículo 4: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. E o versículo 5: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Bem-aventurado o homem que tem filhos. Você tem seus filhos? Seja amigo do seu filho. Tenha prazer nele. E eu vou te dizer mais, tá? O seu filho, ele vale muito mais do que uma pensão judicial. Ah, eu pago uma pensão judicial muito cara, pastor. Realmente, o irmão tocou num problema sério. Qual foi a pensão judicial que Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário por mim e por você? Qual foi o valor dessa pensão? Você já parou para pensar nisso? Seu filho vale mais do que o mundo inteiro. Se pegasse o mundo inteiro, todo o planeta Terra, revestido de ouro, de joias, de toda a riqueza, o seu filho vale muito mais do que isso. Ah, pastor, meu filho, ele tem paralisia cerebral, ele fica se babando na cadeira de roda. Ótimo! Melhor ainda. Isso só fortalece e dignifica o teu ministério de pai. Mas ele não me abraça. Eu brinco com ele, ele não responde. Dê glória a Deus. Quantas vezes você respondeu ao teu Deus na sua vida? Quantas vezes Deus quis que você o abraçasse e você não o abraçou? Quantas vezes Deus quis que você prestasse atenção numa mensagem pregada na sua igreja e você não prestou? E mesmo assim, Deus não desistiu de você. Então, meu amado, você que é pai, aprenda com o nosso Pai Celestial. Ele não desiste de nós. E olha, hein, nós somos ovelhas que tem muito carrapicho, muito carrapato, tem um monte de coisa ruim, um monte de doença. Nós somos mancos muitas vezes, somos lentos, somos preguiçosos, ouvimos o chamado do nosso pastor e às vezes fingimos que não ouvimos, às vezes vamos nos arrastando e mesmo assim o nosso sumo pastor, o nosso supremo pastor, o nosso Pai Celestial não desiste de nós. Que você possa entender, querido, o valor do teu filho. O teu filho não é teu. Você gerou, educou. O teu filho pertence ao Senhor. Porque o teu filho é herança. Herança é coisa de valor. É coisa rica. Não desista do teu filho, nem da tua filha. Não desista nunca. Porque o nosso Papai Celestial, ele não desiste de nenhum de nós. Vamos colocar de pé, vamos orar em nome de Jesus. Aleluia.